Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio Barbosa, fundador da Farol de Vendas, e hoje é o primeiro vídeo desse canal, o canal Farol de Vendas, o canal que vai trazer para vocês aí dicas sobre vendas, dicas sobre o mercado de trabalho, dicas de como ser um bom vendedor no agronegócio, dicas de ouro para você fazer, né, muita grana aí nesse mercado, que é o principal mercado aí do Brasil, né? 1/3 do PIB ou mais, né, daqui os próximos 5 anos vão ser, né, oriundos aí do agronegócio. Então, fique aqui nesse canal, já senta o dedo aqui nesse botãozinho que tá aqui, se inscreva no canal, curte esse vídeo aqui e me acompanha aí nos outros conteúdos, que aqui a gente vai trazer muitas dicas para vocês sobre como se performar nesse mercado de vendas no agro. E hoje, como é o primeiro vídeo do nosso canal, nada mais justo do que me apresentar para vocês, né? Falar um pouco sobre minha trajetória, falar um pouco sobre como eu cheguei até aqui, como que eu criei o Farol de Vendas, né? E para isso eu separei um tema, né, bastante legal para a gente poder conversar, que é, além de me apresentar, falar sobre o marco temporal na minha carreira, né? Marco temporal, se vocês forem pesquisar aí, não significa nada daqueles negócios lá de demarcação de terras indígenas, né? É o mesmo termo, mas marco atemporal significa o quê? São decisões que você toma, né, em algum certo momento da vida que vão, né, te influenciar para o restante, né, da sua vida. Então, são 3 momentos que eu separei aqui que me fizeram, né, que até o momento fizeram eu chegar até o momento e ter um certo sucesso aí na minha carreira do agronegócio. Então, eu vou contar para vocês como é que foi esses momentos aí na minha carreira. Mas primeiro momento, né, pessoal, me apresentando, eu vou pedir para o editor aqui que está atrás da câmera aí colocar depois, né, as fotos, depois você faz aquele efeito assim, de erros. Mas enfim. Falando um pouco, sou formado aqui na Universidade Federal de Goiás, em agronomia. Entrei na faculdade em 2010, me formei, né, em fevereiro de 2015, mas ali em agosto de 2014 já estava no mercado de trabalho como estagiário de uma grande empresa que é a Bayer. Então, sou formado, tenho formação também em gestão empresarial. Falando brevemente sobre a minha carreira, né? São 12 anos quase de estrada, fui vendedor, fui gestor de equipes, fui gerente executivo, fui gerente de expansão em uma outra empresa, que eu vou falar mais adiante. E a fundação da Farol de Vendas surgiu a partir de um sentimento muito forte que eu tinha de poder ajudar mais pessoas nesse mercado de trabalho, né? No mercado das vendas. Um dos grandes desafios que eu sempre vi, né, nesses anos aí de carreira foi grandes profissionais, às vezes pessoas muito boas, né, pessoas que têm muita inteligência, às vezes não conseguir performar no mercado por conta, né, de não ter uma metodologia de vendas, de não ter uma boa gestão que oriente de fato para os resultados e que às vezes acha que o mercado das vendas simplesmente não é para ela ou não é para ele e acaba desistindo e indo para outra ramo de atuação, outra coisa a não ser as vendas. Então, foi a partir dessa necessidade de ver muita gente pedindo, né, sobre um curso de vendas, sobre falar mais sobre vendas, que nasceu essa necessidade de criar o Farol de Vendas. E qual que foi o estalo, né, que foi o decisor para eu criar essa metodologia? Foi o nascimento do meu filho, né? Depois o editor vai colocar aí também, né, a foto do Álvaro com a família aí para vocês verem. Então, o nascimento do Álvaro, né, foi um grande marco aqui na minha carreira. E naquele momento ali que ele nasceu, eu não estava morando em Goiânia, estava em outra empresa, estava morando fora, em Uruaçu, Goiás, cidade que eu tenho muito carinho por sinal. E eu acabei voltando para Goiânia para poder achar outro emprego ali, né, que fosse aqui em Goiânia, para ficar mais perto da minha família, a rede de apoio. Enfim, nesse sentido aconteceu, né, 2 caminhos. Ou eu voltava para o comercial do agro, né, um cargo de RTV, gestor ou alguma coisa do tipo, ou criar algum negócio, que é o que estava no meu coração há muitos anos. E foi daí que nasceu o Farol de Vendas. Se a gente for falar do Farol, né, bem resumidamente, é uma metodologia de vendas que vai guiar os vendedores de vendas aí para alta performance. Então, são 5 etapas: foco da visita, análise do cenário do cliente, recomendação assertiva, oportunidade da venda e busca de LTV. Então, a criação desse método foi para apoiar os vendedores dentro do agro para poder atingir alta performance. Então, de maneira breve, esse é o resumo da minha trajetória até aqui. Então, quando eu me formei, trabalhei na Bayer por 6 meses como estagiário. Acabou não dando certo, isso foi lá em Sorriso, Mato Grosso, então conheço bem aquela região da 163. Voltei para Goiânia, não deu certo o projeto. Entrei na Timac Agro em abril de 2015 e por lá eu fiquei até novembro de 2023. Então, na Timac eu passei por 3 funções: vendedor de campo, né,
o ATC, supervisor comercial e gestor de equipes, o gerente regional ali, né? E dentro do gerente regional fui promovido ali a executivo júnior da empresa. E em 2023, foi uma oportunidade que surgiu, foi onde eu fui para a Syngenta, onde eu fui fazer um projeto de expansão da revenda ali da Syngenta AgroCerrado. Então foi esse o meu caminho aí, né, até hoje, e fundado o Farol de Vendas, como já falei para vocês. Mas aqui o tema desse vídeo é marco atemporal. Então são os 3 fatores decisivos que eu tomei na minha carreira que fez com que o Sérgio chegasse até aqui. Parece até contra-intuitivo, né? Mas apesar de pouco tempo, né, do Farol de Vendas, parece que já são vários cases, várias pessoas, muitas histórias contadas, e a decisão de fazer o Farol de Vendas não nasceu nesse ano, nasceu há muito tempo atrás, e eu já vou contar para vocês. Mas antes disso, né, curte aqui se você ainda não curtiu e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, 3 momentos que fizeram com que decidisse todo o destino da minha vida, né? O Flávio Augusto fala muito do ponto de inflexão, né, que são decisões que você toma que vai influenciar toda uma cadeia, né, no futuro da sua vida. Se assim pode ser chamado, ponto de inflexão ou marco temporal. Mas o primeiro deles foi decidir o curso que eu ia fazer. Isso eu tinha lá os 16 anos de idade, um adolescente, né? Então depois não tem foto, não coloca foto não, por favor. Senão vai espantar o povo aqui. Então, era um jovem de 16 anos que queria fazer algum curso voltado para a área de biológicos. Na minha época ainda não existia o Enem, mas não desse formato que é hoje, era o vestibular. Eu decidi fazer no vestibular de meio de ano o curso de agronomia só para ver se eu estava indo bem. Enfim, acabou que eu bombei, né? Zerei uma parte lá, zerei química, acredita? Agrônomo que zerou química, mas enfim... Zerei a prova de química, não consegui passar no meio do ano, foi daí que eu consegui, né, ver que eu tinha que estudar. Então, no terceiro ano eu comecei a estudar e fiz de novo, né, aquele momento decisivo, né, de escolher o curso. Mas naquele momento, no meio do ano, eu queria fazer odontologia. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? Odontologia. Mas aí eu vi, né, como é que eu decidi o meu curso de agronomia. Eu vi que eu tinha que escolher alguma coisa e odontologia era difícil de passar, então eu desisti. Simplesmente eu não quis fazer mais odontologia porque era difícil de passar no vestibular. Então, até admiro quem passou no vestibular de odontologia. Parabéns aos dentistas aí. Então, o que aconteceu, né? Como eu fiz o vestibular de agronomia e era um curso relativamente menos concorrido naquela época, lá em 2009, né? Eu decidi fazer agronomia de novo, para poder testar como que era feito. Mas por que eu escolhi agronomia? Na época lá tinha um primo de um colega meu lá do ensino médio que falou assim que o agrônomo ele visitava muitas fazendas durante o dia, que conversava com muita gente e que era muito dinâmico. Eu falei, pô, eu gosto disso aí, cara. Eu gosto de conversar, apesar de ser tímido ali e tudo, mas eu gosto dessa vivência dinâmica, né? E o grande motivo mesmo de ter escolhido agronomia foi o meu pai, né, fazer eu assistir Globo Rural todo domingo cedo. Acho que muitos agrônomos aí vão se identificar com o que eu tô falando aí agora, principalmente quem nasceu aí na década de 90, né? Então, essa foi a primeira decisão, totalmente imatura, né? Mas naquela decisão que eu tomei de fazer agronomia, aí sim eu estudei, fiz 2 vestibulares, fiz uma na Federal de Goiás e na Estadual de Goiás. Passei nas duas, até muito bem colocado, por sinal, passei em 5º lugar na Federal de Goiás e em 2º na UERJ. Então, passei nesses vestibulares e logo quando eu entrei me identifiquei muito com todo o conteúdo programático do curso, enfim. Então essa decisão que eu não sabia ainda que ia se tornar essa proporção tão grande na minha vida, mas ter escolhido o agronegócio, você que é vendedor do agro aí, você que está formando em agronomia ou já é formado, saiba vocês que vocês estão numa cadeia muito grande do mercado brasileiro, né? 30% ou mais do PIB do Brasil é o agronegócio. Então, as oportunidades são gigantescas. Não querendo desmerecer outras áreas de atuação, mas o agronegócio me proporcionou tudo que eu tenho hoje, né? De ter tido uma carreira muito boa, de ter conhecido várias pessoas, de ter um network e fez eu chegar, né, onde eu estou hoje, que é aqui, né, falando com vocês sobre uma metodologia de vendas, enfim, levando o meu conhecimento para frente. Às vezes em outro curso, em alguma outra área de atuação, eu não poderia ter tido um sucesso tão rápido, né, por conta do mercado em si, né? Então, ter escolhido agronegócio, agronomia, no caso, foi um grande fator de decisão na minha carreira. Então, passada essa decisão de ter feito agronomia, vem um segundo marco temporal, que é entrar na área de vendas. Aí vem um fator curioso, né? Então, quem estuda aí agronomia vai entender do que eu falo. Chega lá um novo período, né, você acorda para a vida e sabe que você tem que fazer um estágio curricular, né? Então, né, depois coloca aí a farra, pinga e foguete. A editora aqui é agrônoma, então ela sabe bem o que eu estou falando. Então, chegou esse momento e na época, lá em 2014, lá na faculdade, as empresas iam recrutar os estagiários, né? Então, todas as entrevistas que eu fiz naquele ano, eu reprovei. Mais uma vez, né? Então,
fui reprovado em várias entrevistas e o que aconteceu, né? Por ironia do destino, a última entrevista que eu participei, que foi a da Bayer, eu consegui uma aprovação, né? Eu consegui uma peneirada ali na faculdade, enfim, aconteceu, eram mais de 50 pessoas ali que estavam formando a minha turma e foi feita uma peneira e eu passei para um estágio lá, para a segunda fase do estágio, que era lá em São Paulo. Então foi a primeira vez que eu peguei avião na minha vida. Meu pai lá suou a camisa para poder comprar uma passagem de avião para mim e eu peguei o avião, fui lá para São Paulo sozinho e andei na Avenida Paulista lá sem conhecer ninguém. Então foi a primeira experiência que eu tive na minha vida fora de Goiânia, pra vocês terem ideia. Então passei lá esse estágio, cheguei lá, só tinha os caras fera lá, né, de Lavras, Jabuticabal, pessoal lá de Passo Fundo, né, aquelas faculdades de agronomia bem renomadas, enfim. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né, meu Deus. Mas enfim, foi isso que aconteceu e lá eu passei, né, consegui uma vaga, por ironia do destino, consegui uma vaga. E no outro dia eles já me ligaram falando que eu ia para Sorriso. Então, até o momento eu nem sabia o que estava acontecendo na minha vida. Mas nessa decisão, nessa loucura que foi esse processo seletivo, eu entrei na área de vendas do agro, né? Não sabia ainda que seria uma área de vendas, só sabia que era um estágio na área comercial. Era tão imaturo que nem sabia o que fazia um agrônomo da área comercial. E eu tive uma grande sorte de andar nesses 6 meses do estágio com um grande agrônomo que eu reconheço ele publicamente hoje, que é o Henrique Sérgio Dias Martins. Esse cara aí, depois coloca uma foto dele. Ele é um cara que me ajudou muito. Então, a importância de ter bons gestores, mentores na carreira. Então, esse cara me ajudou muito na minha carreira, no meu início de carreira, no meu estágio. E por 6 meses eu andei colado nele. Então, realmente foi uma pessoa que me ajudou muito no começo da minha carreira. E, sem mais delongas, ter entrado na área comercial fez com que eu ganhasse prêmios, né? Depois, fazendo um 2x aí na minha trajetória, né? Fez com que eu ganhasse prêmios para Punta Cana, dentro da Timac, para Costa Rica. Fez eu ser promovido a supervisor. Tá vendo que eu sou bom aí, né? Tem uns troféus aí, enfim. Fez eu ser promovido a gerente. Fez eu conquistar tudo aquilo que eu tenho hoje de conhecimento também, graças a bons mentores que eu tive na minha carreira. Então, o segundo marco temporal que aconteceu aí foi entrar na área de vendas. Terceiro marco temporal na minha carreira foi agora ensinar pessoas. Esse foi um grande marco temporal, com certeza, que não foi quando eu me tornei gestor. Por incrível que pareça, não foi quando eu me tornei gestor, foi um pouco antes. Aí eu já estava na Timac, né? Entrei na Timac em 2015, trilhei um caminho ali dentro. E em 2016 eu terminei entre os melhores vendedores da Timac na região, graças também a bons gestores que tive lá dentro, colegas aí, enfim, depois eu posso citar aí, senão não cabe só num vídeo, né? Tem que ter mais temas depois para fazer. Mas enfim, depois eu conto essa história, mas ensinar pessoas foi um terceiro grande marco temporal que fez eu literalmente decolar na minha carreira, que foi mais ou menos ali no ano de 2017. Eu já tinha feito um ano muito bom nas vendas, e em 2017, por ter feito um ano muito bom no ano anterior, todas as pessoas que entravam na empresa naquele momento, o pessoal mandava para rodar comigo ali por uma semana, para ensinar um novo vendedor ali o que deveria fazer, né, de bom, né, para poder conseguir um resultado rápido, visto que eu tinha conseguido um resultado de certa forma rápido, uma safra. E dali eu comecei a ensinar para esses novos vendedores o que eles deveriam fazer de certo. E nesse sentido, como várias pessoas entrando na empresa, foram várias pessoas falando, né, positivamente, ou não sei, né, mas falando positivamente do trabalho que eu estava desenvolvendo ali na região de Formosa, que é uma outra cidade que eu tenho um grande carinho nesse estado de Goiás, que é a cidade de Formosa, que me acolheu aí por 4 anos. Então, nesse sentido, né, ter ensinado as pessoas naquele momento, em 2017, fez com que eu me tornasse gestor em 2018, gestor de equipes. Então, foi daí que foi um terceiro grande marco temporal na minha carreira, que onde eu descobri, né, lá em 2018, que eu tinha a capacidade de ensinar pessoas. Então, por que é um marco temporal, né, Sérgio? Resumindo esse vídeo. Hoje, a grande função do Farol de Vendas, o grande propósito, para você que está vendo esse vídeo aqui, é que o Sérgio tem um propósito de multiplicar os talentos em vendas. Então, o que eu sei hoje de vendas, você que está assistindo esse vídeo aqui, que é o primeiro do canal, saiba que todo o conteúdo que vai aparecer aqui nesse vídeo é para multiplicar o seu talento em vendas e fazer com que você venda mais e melhor, transforme cada visita que você tem em uma venda, para que você seja feliz, tenha tempo para curtir sua família, tenha saúde mental principalmente e tenha, obviamente, satisfação em fazer esse trabalho que é muito difícil, né? É muito difícil ser vendedor no agronegócio. Então, esse foi o terceiro grande marco temporal, né? Ensinar pessoas, e esse propósito que eu descobri lá em 2018,
2017 ainda, eu trago para vocês aqui hoje, né, resumindo essa minha história e o porquê da criação do Farol de Vendas. Então, para resumir, né, decidi o curso, ter entrado no agronegócio, foi um grande decisor na minha carreira, sou apaixonado pelo agro, por tudo, me especializei em vendas, eu costumo dizer hoje que eu sou administrador de empresa, né, não é nem mais agrônomo, né. Então, eu decidi o curso que me fez dar esses pulos na minha vida, foi muito importante. Entrar na área de vendas também muito importante, né? Então, o próprio Flávio Augusto fala, né? Não tem outra atividade no mundo que gere mais receita do que vendas. Tudo na vida é venda, né? Então, se a gente for ver, a gente vende a nossa hora em troca de um salário, a gente vende um produto, né, para a empresa, a gente às vezes vende um produto para sustentar uma empresa, e o grande propósito da venda é gerar lucro, gerar receita, enfim. Então, ter entrado na área de vendas muito cedo na minha carreira, lá quando, né, eu fiz o processo seletivo da Bayer, foi muito importante na minha carreira. Então, são 12 anos na área de vendas. E o terceiro, ensinar pessoas, que é o grande propósito da minha vida. Então, esses 3 marcos temporais foram que me ajudaram a chegar até aqui. E para finalizar esse vídeo, você que gostou desse conteúdo, comenta aqui abaixo qual que foram os marcos temporais na sua carreira até hoje, ou se não teve ainda, faz uma reflexão, que com certeza existem vários momentos na nossa carreira que faz com que a gente, né, tenha decisões futuras pautadas em um momento que a gente viveu lá atrás. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, ó, senta o dedo aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até a próxima!